Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é segunda-feira, início de semana, 19 de fevereiro do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale aqui pela 103,7. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Governo trabalha para expandir mercado livre de energia a consumidores residenciais até 2030. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio acumula 87 milhões de reais. Mudança em regra sobre tramitação de projetos é novo motivo para embate entre presidentes de casas legislativas. STF derruba ações contra o Fundinfra. Empresário Abílio Diniz morre em São Paulo aos 87 anos. Secretaria Estadual da Saúde alerta para riscos de automedicação em casos suspeitos de dengue. Fenômeno El Niño prejudica lavouras e faz safra de grãos encolher para 303 milhões de toneladas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Mais uma vez, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. E o consumidor residencial de energia pode ter acesso ao Mercado Livre em que escolhe o seu fornecedor até 2030. A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo o Silveira, o governo trabalha para garantir o acesso das classes média e baixa ao mercado livre de energia. Hoje, só grandes consumidores, como indústrias, podem negociar preços e escolher fornecedores, enquanto o consumidor residencial fica restrito à distribuidora local. De acordo ainda com o ministro, essa seria uma forma de baratear a conta de luz para esse público que hoje está no mercado regulado, ambiente em que os consumidores compram apenas da distribuidora local, como dissemos. Para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o desenho de como vai funcionar essa migração é o principal ponto de alerta. Isso porque há muitos contratos de geração de energia pagos pelo mercado regulado e a depender de como a migração for feita, quem continuar comprando das distribuidoras vai arcar com essas despesas. E as despesas com juros superaram os gastos juntos em 2023 dos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento e Assistência Social, responsável pelo Bolsa Família. Os números que incluem o pagamento de servidores de cada ministério foram obtidos no painel do orçamento, alimentado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, e também nas estatísticas de contas públicas divulgadas pelo Banco Central. Segundo informações oficiais, as despesas pagas pelo Ministério da Saúde somaram 170,2 bilhões de reais no ano passado, enquanto que aquelas dos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social, respectivamente, totalizaram 142 bilhões e meio e 265,2 bilhões, um total de 578,13 bilhões de reais. As despesas com juros da dívida pública do governo central somaram 614,55 bilhões de reais em 2023, contra 503 bilhões em 2022. Elas perderam apenas para o Ministério da Previdência Social, responsável pelo pagamento de benefícios de aposentados, pensionistas e também de programas sociais, como o BPC, que totalizaram 861,6 bilhões no último ano. 6h38, o ministro Ricardo Lewandowski diz que não há prazo para a captura dos fugitivos de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quem traz os detalhes é Janaína Oliveira. O
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva realizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte, neste domingo, disse que não há prazo para a captura dos presos que fugiram da penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Segundo ele, as possíveis falhas do presídio já estão sendo corrigidas para garantir a segurança máxima do local e que 500 homens das diversas forças policiais estão empenhados na captura dos fugitivos. Não temos prazo para terminar, estamos envidando todos os esforços. Começamos com 300 agentes das mais diversas forças. Hoje nós estamos com cerca de aproximadamente 250 policiais em cada um dos turnos. Conforme o ministro, a operação conta com helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos sofisticados para auxiliar nas buscas pelos 2 homens que fugiram do presídio federal. Ele alegou que a complexidade do terreno é um ponto de dificuldade para os trabalhos. É um terreno complexo do ponto de vista das buscas, porque ele é basicamente coberto por matas, é uma zona rural, é uma área extensa, além das rodovias federais que estão sendo muito bem monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal, existem estradas vicinais. Lewandowski também falou sobre as possibilidades que permitiram a fuga dos presos. Essas investigações são mais demoradas, evidentemente. Em princípio são 30 dias, mas esses 30 dias podem ser prorrogados dependendo das necessidades. No caso aqui, além das perícias físicas que nós temos que fazer nas celas, no entorno do presídio, nós temos que depois interrogar os servidores, né, da casa, os policiais penais federais, aqueles trabalhadores que estavam envolvidos na reforma do presídio, eventualmente as pessoas que vivem no entorno. Com relação à construção de muralhas nos presídios federais de segurança máxima, o ministro disse que as obras já começaram e que o próximo local a receber a proteção será o presídio de Mossoró. Os fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram vistos pela última vez na noite da última sexta-feira, quando invadiram uma casa que fica a 3 quilômetros da penitenciária. Agência Rádio Web, com informações do Rio Grande do Norte, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E a automedicação pode ser fatal, principalmente em casos de dengue. É o que alerta o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Medicamentos como o AS, ácido acetilsalicílico, e o paracetamol devem ser evitados em casos suspeitos da doença, porque podem piorar consideravelmente o quadro de saúde dos infectados pelo vírus. A dengue, Daliana, clássica, começa normalmente com febre alta entre 39 e 40 graus, muitas vezes acompanhadas de dor de cabeça, fadiga, náuseas, vômitos, vermelhidão e coceira na pele. É possível ainda haver dores nas articulações e pequenas manifestações hemorrágicas, como sangramento nasal e nas gengivas. Esses sinais exigem que a pessoa procure atendimento médico. Goiás já registrou este ano 15.810 casos de dengue confirmados e 39.748 notificados. O número de óbitos confirmados já chega a 6, 3 em Uruaçu, 1 em Cristalina e 1 em Águas Lindas de Goiás, além de 1 em Iporá. E ainda há outras 55 mortes suspeitas em investigação. Diante da gravidade, a gerente de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde, Viviane Troncha Martins, também ressalta a importância do repouso para o tratamento da dengue. E o Supremo Tribunal Federal extinguiu as 3 ações diretas de inconstitucionalidade que contestavam o Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra. O ministro relator Dias Toffoli reconheceu nesta sexta-feira a perda de objeto das ações diante dos reflexos da reforma tributária. Com isso, as leis do estado de Goiás que criaram e regulamentaram o fundo seguem em vigor e aplicáveis. Em sua decisão, o relator considerou que o artigo 136 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal prevê que os estados que possuíam fundos de tal natureza poderão instituir contribuições semelhantes. Para o Procurador-Geral do Estado, Rafael Arruda, as decisões de extinção das três ADIs dão segurança jurídica ao Estado.
6h43, Secretaria Estadual da Saúde alerta para riscos de automedicação em casos suspeitos de dengue. Vamos ouvir essas notificações com Eduardo Bernardo. A automedicação pode ser fatal, principalmente em casos de dengue. Segundo o alerta da Secretaria de Estado da Saúde, medicamentos como a AS e paracetamol devem ser evitados em casos suspeitos da doença, porque podem piorar consideravelmente o quadro de saúde dos infectados. O AS, por exemplo, é um antiplaquetário que vai agir nas plaquetas e a dengue diminui as plaquetas. Por isso, tomando a medicação, a coagulação fica comprometida e pode levar ao agravo da doença e até mesmo à morte. A dengue clássica começa normalmente com febre alta, entre 39 e 40 graus, muitas vezes acompanhada de dor de cabeça, fadiga, náuseas, vômitos, vermelhidão e coceira na pele. É possível ainda haver dores nas articulações e pequenas manifestações hemorrágicas, como sangramento nasal e nas gengivas. No caso de suspeita ou confirmação da dengue, a recomendação é hidratar-se e buscar rapidamente uma unidade básica de saúde. Goiás já registrou este ano 15.810 casos de dengue confirmados e 39.748 notificados. O número de óbitos confirmados já chega a 6, 3 em Uruaçu, 1 em Cristalina, 1 em Águas Lindas de Goiás e 1 em Iporá. Ainda há outras 55 mortes suspeitas em investigação. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E o Corinthians confirmou o favoritismo e venceu a Supercopa do Brasil de futebol feminino pela terceira vez. Nesse domingo, na Neoquímica Arena, as Bravas derrotaram o Cruzeiro por 1-0 e levantaram o troféu. Duda, cobrando falta, fez o gol da vitória no começo do segundo tempo. O Cruzeiro chegou a balançar as redes da equipe paulista em 2 oportunidades, mas com o auxílio do VAR, a árbitra Débora Cecília Cruz Correia invalidou os 2 lances. Com o resultado, o Corinthians chega ao tricampeonato da Supercopa do Brasil Feminino. As Bravas venceram todas as edições da competição, que começou em 2022, com a equipe paulista derrotando o Grêmio na decisão. No ano passado, o Corinthians bateu o Flamengo e levantou o troféu, também na Neoquímica Arena. E o Goiás segue na liderança do Goianão. Na tarde deste domingo, a equipe esmeraldina venceu o Iporá por 1-0 na Serrinha e continua na primeira colocação do estadual. O único gol da partida foi marcado por Paulo Baia, que se isolou na artilharia. O Lobo Guará vai para a última rodada, lutando pela permanência na primeira divisão. E o Inter reassumiu a liderança do Campeonato Gaúcho ao vencer o Novo Hamburgo por 3-1 de virada na noite desse domingo no estádio do Vale, jogo válido pela 9ª rodada da competição. Com os titulares em campo, o Colorado até levou um susto ao ver Luan Parede abrir o placar logo no começo do jogo, mas aos poucos foi se assentando em campo e fez valer a superioridade técnica dos seus jogadores. Alan Patrick e Ener Valência viraram o jogo ainda no primeiro tempo, enquanto o Anderson ampliou no segundo. Com 5 vitórias seguidas, o time de Eduardo Colde vai embalado para o clássico Grenal no próximo fim de semana no Beira-Rio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. E a sexta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho operando próximos da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram em campo misto e na faixa entre R$ 64,31 e R$ 64,65, acumulando leves perdas semanais. O vencimento março 24 foi cotado a R$ 64,55, com alta de 0,06%. O maio 24 valeu R$ 64,65, com queda de 0,08%. Julho 24 foi negociado por R$ 64,31, com elevação de 0,30%. Setembro 24 teve o valor de R$ 64,53, um ganho de 0,09%. No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro contabilizaram baixas de 0,48% para o março 24, 0,71% para o maio 24
e 0,77% para o julho 24, além de 0,42% para o setembro 24, com relação ao fechamento da sexta-feira, dia 9. Os preços do milho no Brasil passam por um momento de lateralização e poucas movimentações, diante de um cenário com forças opostas atuando, como destaca o analista da Celeris Consultoria, Nilson Nogueira. Na visão desse analista, as movimentações dos próximos 3 meses serão definidas pelas condições climáticas para o desenvolvimento da segunda safra, que já começa com potencial produtivo menor, diante de menos investimentos em tecnologia e dificuldades com a janela de plantio em muitas regiões. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho registrou mais altas do que baixas nesse último dia da semana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, uma mudança na regra sobre a tramitação de projetos na Câmara dos Deputados abriu um novo capítulo do embate entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A modificação no regimento interno da Câmara, que trata sobre a prioridade de propostas, não é nova, está em vigor desde 2022. Mas foi questionada no Supremo Tribunal Federal e agora, como não teve sucesso na Corte, fez com que o assunto voltasse à tona. A mudança aprovada pela Câmara no regimento interno determina que projetos da Câmara tenham prioridade sobre os projetos do Senado. Sendo assim, projetos aprovados pelo Senado e enviados à Câmara serão apensados, isto é, juntado às matérias mais antigas e com temas similares que tenham sido de iniciativa da Câmara. Antes disso, o regimento estabelecia preferência aos projetos do Senado sobre os da Câmara. Também previa que o texto mais antigo tivesse prioridade sobre os mais recentes. Isso agora inverteu. Senadores reclamam que com a nova regra, os textos aprovados no Senado ficam parados na Câmara. Isso porque ou são juntados com os mais antigos ou entram atrás na fila de antiguidade. O novo desdobramento fez com que Pacheco elevasse o tom em discurso no plenário do Senado na última quarta-feira. Ao ser questionado sobre o assunto por um parlamentar, ele diz que a alteração, que consiste na supressão dos 2 dispositivos de regimento da Câmara, traz um desequilíbrio entre os poderes. Pacheco disse ainda que caso a Câmara não recue da alteração, o Senado também fará mudanças no regimento interno do Senado. Dessa forma, projetos da Câmara perderiam espaço quando chegassem ao Senado. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar na próxima quarta-feira ações que discutem a divisão das chamadas sobras eleitorais na disputa por vagas no Poder Legislativo. Uma decisão da Corte nesse caso pode ter repercussão para a composição da Câmara dos Deputados, eleita em 2022, ou ser aplicada apenas para as eleições de 2024. Caberá aos ministros definir quando o entendimento adotado será aplicado. O termo sobra eleitoral é aplicado no contexto das eleições proporcionais, sistema usado para escolher os integrantes do Poder Legislativo Federal, estadual e municipal, ou seja, a proporcionalidade é aplicada na eleição de vereadores, deputados estaduais, distritais e federais. Isso significa que na definição dos eleitos é preciso levar em conta o desempenho de partidos na votação, a partir dos cálculos do quociente eleitoral, que é o resultado da divisão entre o número de votos válidos da eleição e as vagas eleitorais em disputa. 7h03 e Flávio Dino toma posse no STF nesta semana e vai herdar 344 processos. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O grande ato da semana está programado para acontecer na próxima quinta-feira, quando o senador e ex-ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, assume como ministro do Supremo Tribunal Federal. O nome do ex-governador do Maranhão, político experiente, foi aprovado pelo Senado no ano passado. Além de político, Flávio Dino já tem uma carreira no judiciário. Antes de assumir um mandato parlamentar, ele foi juiz federal por 12 anos. Para o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, o novo ministro da Suprema Corte tem uma bagagem jurídica e política que vai ser preponderante na ação no STF. O ministro Flávio Dino tem um papel para a história do Brasil, não é só para nós não. Como governador do Maranhão,
na sequência, como senador eleito, na sequência disso, como ministro da Justiça. O papel que ele cumpre não é para mim e para o governo. O papel que ele cumpre será inscrito nos livros da história nacional. No início do ano legislativo, Dino retornou para o Senado. Ainda nesta segunda-feira, o senador se mantinha como filiado ao PCdoB. Ele deve deixar a sigla antes de assumir como magistrado do STF. Quando voltou ao Congresso, Flávio Dino destacou a importância de se buscar harmonia e entendimento entre os poderes. Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância decisiva para que isso ocorra no país, nos termos da Constituição e das leis. Dino herdará 344 ações para relatar, segundo o próprio tribunal. Entre as ações que ficarão sob sua relatoria está a da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Essa ação pede que o ex-presidente e outros agentes públicos sejam investigados por supostamente incitarem a população a adotar comportamentos ilegais durante a pandemia da Covid-19. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E policiais penais de Goiás estão auxiliando na busca e recaptura dos 2 foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida no dia 4 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, 12 policiais penais embarcaram no último sábado, dia 17. Os agentes são integrantes do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais e da Gerência de Inteligência e Observatório da Diretoria-Geral de Polícia Penal. A fuga do Presídio Federal foi a primeira registrada na história do país. Os 2 foragidos são do Comando Vermelho. Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubim, tem 35 anos e é condenado a 74 anos de prisão. Ele responde a mais de 50 processos, entre os quais crimes de homicídio e roubo. Deibson Cabral Nascimento, também conhecido como Tatu ou Deizinho, tem 33 anos e tem o seu nome ligado a mais de 30 processos, nos quais responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. Os 2 são naturais de Rio Branco, no Acre. Além dos veículos e armamentos, a equipe goiana também levou 2 drones equipados com tecnologia de visão noturna e térmica, pertencentes à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Essas aeronaves não tripuladas fazem parte do conjunto de itens recentemente adquiridos pelo governo de Goiás e destinados ao aprimoramento do sistema penitenciário do estado. E a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável flagrou 2 episódios de desmatamento na última sexta-feira aqui no estado. Em Pameri, houve a supressão de cerca de 14 hectares de vegetação nativa. Em Caldas Novas, o registro foi de aproximadamente 1 hectare de terra. 1 hectare é uma medida de área equivalente a 10 mil metros quadrados. Isso significa que 15 hectares de desmatamento equivalem a 21 campos de futebol. Em Pameri, houve a supressão irregular de vegetação nativa em 12,7 hectares de reserva legal e 1,16 hectare de área de preservação permanente. Nos termos da Lei Estadual 18.102/2013 e do Decreto Federal 6.514/2008, os fiscais aplicaram multa no valor de R$77 mil e apreenderam 2 máquinas agrícolas que juntos estão avaliadas em R$200 mil. E o estado paga a primeira parcela do Bolsa Estudo em 2024. Os detalhes é com Leandra Matos. O governo de Goiás concluiu o pagamento da primeira parcela do programa Bolsa Estudo do ano letivo de 2024. Ao todo, 263.394 estudantes da rede estadual de educação cumpriram os requisitos de média e frequência escolar e receberam repasse neste mês de fevereiro. O investimento é de R$29.400.000. Criada em 2021, a iniciativa beneficiou em uma primeira fase estudantes matriculados nas 3 séries do ensino médio com 10 parcelas mensais de R$ 111,92. Para 2024, houve ampliação para atender também estudantes do 9º ano do ensino fundamental. O governador Ronaldo Caiado ressalta a importância do Bolsa Estudo. Um dos motivos de Goiás ter hoje o 2º menor índice nacional de abandono escolar no ensino médio e estar no topo do IDEB. Do
Do total de estudantes atendidos neste mês, 205.667 são alunos do ensino médio e 57.727 são do 9º ano do ensino fundamental. Para receber o Bolsa Estudo, o aluno deve estar regularmente matriculado em uma escola pública estadual, ter frequência escolar mínima de 75% e média bimestral acima de 6 em todas as disciplinas. Não há repasse nos meses de janeiro e agosto, que são os meses subsequentes aos períodos de férias escolares. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10 agora. O Vasco venceu o Botafogo por 4-2 no clássico deste domingo pela 9ª rodada da Taça Guanabara e entrou no G4 da competição. A vitória de virada dos visitantes aconteceu principalmente pelo segundo tempo da equipe de Newton Santos. O Botafogo volta a campo agora nessa quarta-feira pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores contra o Aurora na Bolívia às 21h30 no horário de Brasília. Pelo Carioca encara o Audax sábado às 16 horas em Bacaxá. Já o Vasco joga só no próximo final de semana, também no sábado às 17h30 contra o Volta Redonda no Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. E o Santos entrou em campo com a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas foi surpreendido na Vila Belmiro e derrotado por 2-1 pelo Novo Horizontino na tarde desse domingo, pela 9ª rodada da competição. Vencedor do duelo, o Novo Horizontino foi a 15 pontos, ultrapassando o São Paulo, que tem 14, e virou líder do grupo D com um jogo a mais que o tricolor paulista. O Santos permaneceu com 19 na ponta do grupo A. Os dois times têm a semana livre e só voltam a jogar no próximo fim de semana, pela 10ª rodada do Paulistão. O Santos recebe o São Bernardo no domingo às 11 horas de Brasília, em jogo que será realizado no Morumbis, enquanto o Novo Horizontino recebe o Água Santa no sábado às 16 horas em Novo Horizonte. E ninguém venceu, mas será um daqueles clássicos que será lembrado por muito tempo, com 2 jogadores a menos, com um zagueiro improvisado no gol e um golaço de falta nos acréscimos. O Corinthians deixou o campo da Arena Barueri, celebrando mais do que o Palmeiras um empate em 2-2 pela 9ª rodada do Paulistão. Invicto, Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança geral do Paulista. Foi a 18 pontos, um a menos do que o Santos, mas com uma partida a menos também. Em seu grupo, continua à frente de Água Santa com 14 e Ponte Preta com 13, com uma boa vantagem. O Corinthians se manteve ainda na lanterna do grupo C, mas ainda sonha. Está com 10 pontos atrás do Bragantino, que tem 15, do Mirassol, que tem 14, e da Inter de Limeira, que tem 13, e também a 3 jogos do fim da primeira fase. E os clubes pedem paralisação do Brasileiro durante competição da FIFA. Daniele Esperon é quem traz os detalhes dessa solicitação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os clubes da Série A do Brasileirão enviaram um requerimento à CBF para que o Campeonato Nacional fosse paralisado durante a Copa América. O Flamengo, um dos clubes que pode ser mais prejudicado com convocações, está em contato direto com o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, como destaca o gerente do clube rubro-negro, Luiz Carlos Azevedo. Existe sim uma conversa do presidente, do vice-presidente e do Bruno Spindel para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos, entendeu? Nesse sentido. Mas aí é um tema que está sendo tratado direto pela direção para que depois a gente tenha informações mais claras. A mudança no calendário teria como objetivo inverter 4 rodadas do Brasileirão previstas durante a Copa América pelas 8ª e 4ª de final da Copa do Brasil, de modo que nenhuma equipe fosse desfalcada durante o Campeonato Nacional. Caso essa proposta seja aceita pela CBF, teria que acontecer uma mudança na final da Copa do Brasil. Ela passaria a ser nos dias 11 e 15 de dezembro, logo depois do fim do Brasileirão. Como a Copa América faz parte do calendário da FIFA, a liberação dos convocados ela é obrigatória. Na última data FIFA, em novembro do ano passado, 29 jogadores que atuavam na Série A do Brasileirão
foram chamados por seleções sul-americanas. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. E os preços da carne suína vêm subindo com mais força em relação às concorrentes, que é a de frango e a bovina, no atacado da Grande São Paulo, perdendo competitividade frente a essas duas proteínas. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, a valorização da carne suína se deve à oferta interna ligeiramente menor e à procura aquecida. No entanto, agentes consultados pelo Centro de Pesquisas já observam diminuição no ritmo de vendas, contexto que pode pressionar as cotações já nos próximos dias. E o mercado físico do boi gordo deparou-se com um comportamento misto nos preços na retomada dos negócios após o feriado do Carnaval. Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, ao longo da semana, a indústria frigorífica ainda sinalizou uma posição confortável em seus estoques, mesmo em um período mais lento em termos de negócios. O analista destacou ainda que o escoamento da carne foi satisfatório no decorrer da primeira quinzena de fevereiro, com elevação dos preços durante esse período. O fato de os pecuaristas ainda se depararem com uma boa capacidade de retenção de animais no pasto, cadenciando o ritmo de negócios, possibilitou uma contenção dos movimentos mais agressivos de queda nas cotações do boi gordo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E a Petrobras bateu o recorde de valor de mercado nesta sexta-feira, dia 16, ao atingir 569 bilhões de reais no Ibovespa. A marca inédita foi alcançada após a alta de 0,92% dos papéis preferenciais na Bolsa Brasileira. Já as ações ordinárias subiram 1,82%. Essa foi a 9ª vez que a estatal alcançou o valor recorde desde outubro do ano passado, quando superou a marca de 525 bilhões de reais. Em nota, a Petrobras afirmou que ao longo de 2023 o seu valor de mercado subiu mais de 150 bilhões de reais. Em 12 meses, essa alta foi de aproximadamente 200 bilhões de reais. Como destaques para o desempenho, a estatal listou novas estratégias para a gasolina e diesel, melhorias na política de remuneração aos acionistas, recordes na produção de óleo e gás e o plano estratégico 2024/2028. 7h17. E o ministro Fernando Haddad pede à Febraban apoio para a aprovação de leis no Congresso Nacional. Quem traz os detalhes desse apelo é Alain Barbosa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu nesta sexta-feira apoio à Federação Brasileira de Bancos, Febraban, para a aprovação de 8 projetos de lei de interesse do setor. Algumas das propostas foram apresentadas em governos anteriores, como a que altera contratos de seguro de 2017 e de execução extrajudicial de 2019, com atualizações redacionais apresentadas pela Fazenda. Novo mesmo é o projeto de lei 3 de 2024, que amplia a participação de credores no processo falimentar de empresas e facilita a venda de bens delas, como detalhou o ministro Fernando Haddad. O que nós estamos propondo de alteração na lei de falências é um tema específico de recuperação dos créditos dos credores em virtude do atraso e dos procedimentos de liquidação dos ativos dessas empresas. Nós estamos propondo uma alteração que vai melhorar a capacidade de recuperação de crédito. E em virtude do fato de que os ativos se deterioram no tempo, perdem valor. Segundo Haddad, há projetos sem, ao menos, a designação de relator. O ministro disse que não há preocupação quanto à quantidade de projetos de interesse da pasta tramitando simultaneamente no Congresso Nacional. Segundo ele, todos foram amplamente discutidos com setores da sociedade e com especialistas. Então eu não vejo dificuldade, né? Agora, se tiver um ajuste aqui e ali, depois da designação do relator, ele vai ser muito marginal. Agora, veja bem, eu sou da opinião que quanto mais nós acelerarmos o passo no sentido de melhorar o ambiente de negócio do Brasil, melhor para todo mundo. Nesta sexta-feira, o Ministério da Fazenda também anunciou o pagamento de 434 milhões de reais a estados inseridos no regime de recuperação fiscal. Do total, 194 milhões foram para Minas Gerais, 104 milhões para o estado do Rio de Janeiro, 76 milhões de reais para Goiás
e 59 milhões para o Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Já no próximo bloco, Mega Sena, concurso 2.689. Ninguém acerta 6 dezenas, prêmio acumula em 87 milhões de reais. Empresário Abílio Diniz morre em São Paulo aos 87 anos. Claro, espaço também para as nossas notícias locais do fim de semana com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.689 da Mega Sena realizado no último sábado. O prêmio acumulou e para o sorteio desta terça-feira o valor para as apostas vencedoras será de 87 bilhões de reais. Confira as dezenas: 9, 16, 20, 47, 48 e 52. 65 apostas fizeram 5 acertos e vão ganhar R$ 65.325,01. Já outras 4.926 apostas fizeram 4 acertos e vão levar para casa R$ 1.231,40. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. E o empresário Abílio Diniz morreu na noite desse domingo aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, há mais de 2 semanas, tratando de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família. Ex-sócio do grupo Pão de Açúcar, do qual foi fundador e com o patrimônio estimado em 12 bilhões de reais, Abílio Diniz era vice-presidente do Conselho Administrativo do Carrefour no Brasil, fez parte da antiga Via Varejo, atual Grupo Casas Bahia, e foi um dos empresários mais conhecidos do país. Conselheiro político de presidentes e ex-presidente da BRF, Abílio Diniz era torcedor fanático do São Paulo e foi inclusive membro do Conselho Consultivo do clube. Envolvido com esportes desde criança, fundou o Audax. Era pai de 6 filhos, 4 deles do primeiro casamento e os 2 mais novos com a atual esposa. A arrecadação dispara em 2024 e brasileiros já pagaram 500 bilhões de reais em impostos. A matéria é de Humberto Ferretti. A arrecadação de impostos dispara no começo de 2024. Em 1 mês e meio, os brasileiros mandaram para os cofres de municípios, estados e União nada menos que 500 bilhões ou R$500 bilhão. No ano passado, nesta mesma época, a arrecadação era bem menor, de 430 bilhões. Os números são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Entre os motivos para o avanço estariam o aumento dos preços de alguns produtos e o crescimento da economia, já que quando as pessoas consomem mais, a arrecadação acompanha. Mas também pesam o aumento de alguns impostos, como o reajuste do ICMS sobre a gasolina e o diesel, em fevereiro, e antes, em janeiro, a volta de tributos sobre os combustíveis que estavam suspensos. Os responsáveis pelo levantamento, porém, acreditam que o ritmo de crescimento da arrecadação vai perder força ao longo do ano, seja por um maior controle da inflação ou por um crescimento econômico menor. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. E um homem de 35 anos foi preso na Espanha suspeito de assassinatos, tráfico de drogas e de pessoas em Catalão, na região sudeste de Goiás. A prisão ocorreu dentro da Operação Grande F, que contou com o apoio da Interpol. Segundo a Polícia Civil, após a investigação, o brasileiro foi indiciado por 2 homicídios que ocorreram em março de 2022 e em maio de 2023 em Catalão. A polícia detalha ainda que ele teria sido o mandante desses 2 crimes. O Grupo Especial de Investigação Criminal investigou os crimes e ainda indiciou o suspeito por associação para o tráfico de drogas, pertencimento à organização criminosa e tráfico internacional de pessoas. Ao fim das investigações, a polícia localizou o suspeito em La Seu-d'Urgell, no leste da Espanha. Com o apoio da Interpol e da polícia espanhola,
a Polícia Civil conseguiu prender o suspeito, que poderá ser extraditado para o Brasil. E 3 jovens morreram após uma batida entre as motos que estavam em um caminhão na GO 426, entre as cidades de Santa Rosa de Goiás e Inhumas. Fotos mostram o estado das motos em que estavam Álvaro Honorato Veiga, de 22 anos, e Cauã Santiago Gomes dos Santos, de 20 anos, além de Tiago Henrique Alves, de 23, que ficaram totalmente destruídas após o acidente. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão explicou que estava dando ré no meio da via para entrar em uma fazenda onde iria descarregar uma carga, quando as motos que trafegavam no mesmo sentido da via bateram contra o veículo de grande porte. A polícia detalhou que cada uma das motos tinha 2 pessoas, motorista e passageiro. Além das 3 mortes, um passageiro ficou ferido e foi levado ao Hospital Estadual Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, UGOL. Condenado por matar esposa grávida na frente do filho é morto após atirar contra a sogra. É o que diz a polícia. Vamos saber dessa história com a Maísa Martins. O empresário condenado pela morte da mulher em 2017 foi morto nesta sexta-feira durante confronto com a Polícia Militar em Iporá, na região oeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ao jornal O Popular, Horácio Rosendo de Araújo Neto disparou 5 vezes contra a ex-sogra, Nilva Camargo Soares, de 55 anos, dentro de uma loja. A vítima não sofreu ferimentos graves e o estado de saúde é estável. Horácio Rosendo foi preso em setembro de 2017, suspeito de matar a mulher, Vanessa Camargo, na época com 28 anos e que estava grávida de 3 meses. Na ocasião, o marido alegou que o carro onde estava o casal e o filho de 2 anos foi abordado por assaltantes em uma moto. A versão dele era de que a mulher teria sido baleada na cabeça depois de reagir ao assalto. Em 2020, o empresário foi julgado e condenado a 29 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, aborto e fraude processual. No entanto, a justiça concedeu um habeas corpus e ele passou a aguardar em liberdade o julgamento. Segundo o delegado Ramon Queiroz, a tentativa de homicídio desta sexta-feira contra a ex-sogra teria sido premeditada, uma vez que Horácio Rosendo havia escrito uma carta na qual dizia que não aguentava mais a situação e queria dar um basta nisso. Depois de atirar contra a vítima, Horácio teria fugido, mas foi alcançado pela Polícia Militar. A Polícia Civil segue investigando o caso. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E antes mesmo do confronto pela Copa do Brasil, o Atlético Goianiense fez o seu serviço no Goianão. Na tarde desse domingo, a equipe rubro-negra visitou a Jataiense e venceu pelo placar de 2-0 no estádio Arapucão. Os gols foram marcados por Emiliano Rodrigues e Wagner Love. Mesmo com o resultado adverso, o time de Jataí agora não tem mais chances de rebaixamento. E no confronto direto dentro da zona de classificação, ficou tudo igual no Aníbal Batista de Toledo. A Aparecidense saiu na frente, mas o Goiatuba empatou e as equipes seguem separadas por 2 pontos na tabela de classificação. Aos 25 minutos, o placar foi aberto. Rodrigues cruzou da medida para que Igor Torres cabeceasse e colocasse no canto de Rafael, que nada pôde fazer. O empate veio no segundo tempo e também de cabeça. Cruzamento pela esquerda e Leandrinho subiu entre os zagueiros para deixar tudo igual em Aparecida. E jogando dentro dos seus domínios, o Goianese venceu o Craque por 1-0 e entrou na zona de classificação do Goianão. O único gol foi marcado ainda no primeiro tempo por Kesley. Aos 20 minutos, Caio Rangel cobrou escanteio e Kesley pegou de chapa bem colocada, acertando o canto de Clériston. O Craque teve a chance de empatar em uma penalidade a favor, mas na cobrança, Jonathan carimbou a trave. E fechando o Campeonato Goiano no estádio João Vilela, melhor para os donos da casa, que venceram por 2-1 e vão para a última rodada brigando pela permanência na elite estadual. Jackson marcou os 2 gols. No final do jogo, o gol do Anápolis para diminuir. Vicente finalizou e Marcos defendeu. No rebote, Iago Livre mandou para o fundo da rede, encerrando o placar em Morrinhos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. A disparidade entre as pontas compradora e vendedora segue limitando a realização de negócios no mercado doméstico do arroz. A proximidade da colheita da safra nova faz com que os compradores ganhem força na queda de braço para a formação de preços.
É o que explica o analista e consultor de safras e mercado, Elcio Bento. Como a colheita ainda é incipiente, a oferta no disponível segue escassa. A média de saca de 50 quilos de arroz no Rio Grande do Sul, de 58% a 62% de grãos inteiros e pagamento à vista, principal referencial nacional, fechou a quinta-feira, dia 15, em R$ 116,76, ante aos R$ 119,10 da semana anterior. Em comparação com o mesmo período do mês passado, a retração acumulada é de 10,94%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, contudo, os ganhos acumulados são de 34,65%. No cenário internacional, destaque para a área a ser plantada com arroz nos Estados Unidos neste ano, que deverá ocupar 2,9 milhões de acres. E o fenômeno El Niño prejudica lavouras e faz safra de grãos encolher para 303 milhões de toneladas. Quem traz detalhes dessa projeção é Humberto Ferretti. Safra brasileira de grãos será a menor em 2024. Projeção do IBGE fala em uma colheita total de 303 milhões de toneladas, tombo de 4% ou 12 milhões de toneladas na comparação com o ciclo anterior. Isso mesmo com uma área plantada praticamente igual, de quase 78 milhões de hectares. O motivo é que o rendimento de muita lavoura vai cair, por conta, por exemplo, dos problemas climáticos causados pelo fenômeno El Niño. O gerente do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, explica. Essa safra tem enfrentado alguns problemas climáticos, né? Nós tivemos excesso de chuvas na região sul, que atrasou um pouco a implantação das lavouras. Na região centro-oeste nós tivemos falta de chuvas, que também atrasou um pouco a implantação da lavoura. Durante o desenvolvimento dessas lavouras nós tivemos altas temperaturas, que também tiveram impacto negativo nas culturas, né? Principalmente na soja, que é a principal cultura aí plantada nessa época do ano. Nossa estimativa para a produção de soja é de 150,4 milhões de toneladas, uma queda aí de 1% em relação ao ano passado, né? O gerente do IBGE ainda destaca os problemas nas lavouras de milho, que ao lado da soja é o grão mais cultivado no país. Nossa previsão é a produção total de milho é de 117,7 milhões de toneladas, uma queda aí de 10,2% em relação ao ano passado, né? Que representa 13,3 milhões de toneladas. Tem queda tanto na área plantada como também na produtividade. A gente teve uma produtividade de milho muito boa ano passado, coisa que não se deve repetir esse ano. Além disso, com os preços baixos, os produtores também devem reduzir os investimentos nas lavouras. Por conta dos problemas, muito agricultor decidiu trocar o milho por outras culturas, como o algodão, por exemplo, cuja produção do caroço pode passar de 8 milhões de toneladas e bater um novo recorde. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.